Oi, pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje o nosso convidado aqui especial é o Nelson Quadros. Tudo bem, Nelson? Bom dia, Grazi. Tudo bem, graças a Deus. Tem mais de 26 anos no mercado internacional, é advogado também. E, Nelson, para o pessoal entender aí a tua expertise aí no negócio, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação para que a gente começasse a colocar como que está o cenário internacional no momento que a gente está vivendo em termos de exportação e importação. Bom, Grazi, eu trabalho no setor de vendas, né, no segmento de aço há 33 anos, considerando o mercado interno. E quando começou o Mercosul, lá no ano de 1995, eu já comecei a minha carreira internacional fazendo vendas de importação e exportação dentro do bloco econômico do Mercosul, com países aqui nossos vizinhos, né, parceiros Uruguai, Argentina, o Chile, a Bolívia, esses países aí que a gente ficou desenvolvendo clientes. Eu trabalho já há bastante tempo, tenho uma larga experiência nas importações e exportação desse segmento. Trabalhei há alguns anos também com China, depois de 2015 algumas operações com Turquia, né? Então a gente trabalha nesse desenvolvimento de projetos de aços siderúrgicos aí. É isso. Então, Nelson, para o pessoal entender um pouquinho de como está esse contexto do mercado internacional, o que está acontecendo no Brasil agora, eu queria que tu comentasse um pouquinho desse surgimento da abertura, principalmente do Mercosul, né? Como que aconteceu para que a gente possa vir para a situação atual? Bom, Grazi, teríamos que voltar um pouquinho atrás. Quem não lembra do nosso presidente Fernando Collor de Mello, que passou rapidamente, teve aquele processo de impeachment dele. Mas ele foi um presidente muito importante para o mercado internacional, que ele promoveu a abertura da economia brasileira para outros mercados. Até tem um fato histórico de que ele estava dando uma volta na Ferrari na Itália e chamou nossos carros aqui de carroças. E realmente a gente tinha 4 marcas de opções de carro no mercado interno. Então, esta abertura aí, depois agregado ao novo presidente que veio depois, logo em seguida, o Fernando Henrique Cardoso, que também fez um incentivo muito grande, isentando impostos de máquinas e equipamentos não similares no Brasil, para a melhoria do nosso parque fabril, buscando uma competição internacional. E realmente foi isso que aconteceu. Aí o Brasil se preparou, né, para enfrentar as situações mais adversas no mercado externo. Consequentemente, com essa abertura da economia, nós sofremos várias privatizações no Brasil. Nós tivemos a privatização das telecomunicações, que foi um fator bastante importante, que obrigou a entrada de novas tecnologias. Nós temos a telefonia hoje, no Brasil, uma melhoria muito grande. Era um absurdo que um brasileiro, que nem eu, no início de carreira, se pagava um salário mínimo para o aluguel de um telefone, né? Isso, a gente conta essas histórias hoje e as pessoas não acreditam. E era estatal, né? Bom, esse é o contexto de melhoria da economia, né? Então, assim, importar e exportar tem várias influências, né? Com relação a tu estar no mercado externo, a tu fazer importação. Eu acho que a tua empresa tem tudo a melhorar com isso. Bacana, Nelson. É bom recapitular essa questão de como é que abriu as fronteiras, porque hoje a gente tem uma situação bem atípica, uma por causa da pandemia, né, em relação ao fechamento das fronteiras que a gente teve aqui, falando em termos de Mercosul, né, pegando a tua expertise aí na questão do Mercosul, mas também estamos num momento de mercado internacional bem complicado. E eu queria que tu colocasse para nós essa questão deste momento que nós estamos falando, o que está acontecendo para as exportações brasileiras, né? Porque acredito que do Mercosul, neste momento, a gente não tem importado, falando em termos de aço, muito do Mercosul. As maiorias das importações de aço, elas acontecem nos grandes volumes, a gente teríamos que falar em China, né? Não tem como não falar os maiores exportadores, se não falar em China, né? A questão do Mercosul com relação à pandemia, houve até um revés da situação. A gente sempre pensou que a pandemia iria prejudicar os negócios.
e pelo contrário, nós tivemos aí um aumento de consumo, que foi um boom de consumo nesse segmento que eu trabalho, que foi de junho do ano passado para cá. E nós tivemos de junho de 2020 a junho de 2021, os preços do aço triplicaram de preço. E em função disso, claro que a gente tem algumas conjunturas, por exemplo, alguns problemas muito sérios de logística internacional, onde se pagava um container da China até o Brasil em torno de $1.500, hoje está na casa dos 12, 13, 14, dependendo da situação. Então, esses são problemas que vieram e que se agravaram pelo alto consumo e que as empresas realmente estão bastante comprometidas com seu departamento de vendas de produtos, né? Então, a gente esperava que as coisas acontecessem ao contrário? Não, mas justamente foi o que aumentou as vendas, aumentaram os consumos. Eu acho que isso agora, a partir do momento de agora, a tendência é de uma estabilização, assim, com relação a esse consumo excessivo que houve aí. Eu estou retido, né, das viagens internacionais, já faz desde fevereiro de 2020 que eu não viajo. Estamos começando agora, no mês de dezembro, a voltar a visitar os clientes pessoalmente, né? Então, de acordo com a tua fala, essa questão que a gente teve falando do Mercosul, nas exportações, não teve uma redução ou uma retração de mercado. Tu vislumbrou um mercado que faturou mais na pandemia do que faturava anteriormente. E essa questão desse mercado, tu poderia dizer por quê? Tu poderia dizer qual que é o sentido de nós estarmos fazendo um processo inverso, visto que o mercado aumentou, né? Teve uma crescente nas exportações. Qual que é o comparativo antes pandemia e agora? Por que isso se ocorreu? Porque no início da pandemia, eu acho que todo mundo começou com aquele ditado, fica em casa, né? Fica em casa, depois a economia a gente vê depois. As empresas se preocuparam muito com isso e houve, né, demissões, lamentavelmente houve muita retirada do pessoal de dentro das fábricas. Então houve uma redução da capacidade de produção. Diante disso, foi um início assim, bastante assustador. Então a falta não é pela capacidade de produção, eu acho que a falta foi até as empresas se ajustar de novo. Então, esses indícios agora, por exemplo, de ajuste, os prazos de entrega das mercadorias já estão se reduzindo. Eu acho que já estamos entrando numa normalidade das coisas como eram antes. Então, o medo e a retração de mercado, sim, ela houve. Quando há diminuição da oferta, os preços, a tendência é aumentar, como aumentaram em todos os segmentos de qualquer produto que tu vá no supermercado hoje, tem essa questão de que os preços subiram em função, claro, dessa pandemia, pela retração de produção, da capacidade de produção e assim por diante. Isso não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando do mundo todo. Então, a China retraiu, as indústrias internacionais retraíram, e isso, a retomada é que se tornou um pouquinho mais difícil. E aí pega os empresários no início dessa correria toda, sem o estoque adequado para o tempo adequado, e depois todo mundo se atracou a comprar de uma maneira fora da curva, e isso foi prejudicial para o mercado, porque os preços subiram. Os preços subiram internacionalmente. Quando os preços sobem internacionalmente, os nossos preços internamente também sobem. Uma outra questão, assim, qual que seria, então, a influência dos preços, já trocando um pouquinho de assunto, quais seriam as influências dos preços internacionais com relação ao mercado interno? Se nós temos uma demanda interna alta e assim mesmo estamos exportando, porque nos favorece exportar em função dos preços praticados, pela valorização em si da nossa moeda, deixamos o mercado. Isso faz com que o preço sobe. Agora tivemos o exemplo da carne, que a China deu uma trancada em alguns carregamentos lá. Os preços da carne estavam lá em cima, estavam num patamar bem diferente. Hoje, tu vai no mercado, tu já nota que os preços caíram em função de quê? De que a China deu uma trancada nos embarques. Então, qualquer movimento extra fora, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma seca, por exemplo, grande, que a produção da soja caiu, consequentemente, os brasileiros produtores de soja terão maior ganho em função de que qualquer movimento internacional, ele altera os preços para cima ou para baixo.
Isso para os países que estão numa economia aberta que nem a nossa, né? É interessante tu pontuar isso, porque o pessoal pensa, qual que é a explicação do preço, o que está acontecendo? Não tem como não falar de China quando a gente fala no mercado, de todos os mercados, mas principalmente do mercado do aço, em virtude de que a capacidade de aço do mundo está na mão deles, né? Eu queria fazer um parênteses, por exemplo, comparando, por exemplo, falando de preço, como eu estava falando antes, né? Se o preço de um determinado produto no mercado interno sobe muito, como nós estamos numa economia globalizada, o que acontece? Vai dar oportunidade de entrar produtos importados, faz com que haja sempre um equilíbrio. Então, querendo ou não, os nossos preços internos ele tem uma balização com relação ao preço do mercado internacional. Eu até tinha pegado os dados ontem, Grazi, sobre essa pergunta, essa questão que você tinha me colocado aí. As exportações de 2020 ela teve uma queda, uma levemente queda. E esse ano, até agosto, o superávit era em torno de 42% de aumento do mesmo período. Então, nós estamos vindo numa crescente nas importações, apesar que as importações também cresceram. Então, nós tivemos um superávit o ano passado em torno de 50,99 bilhões de dólares, e este ano a previsão são em torno de 70 bilhões de dólares, será o nosso superávit com relação à balança comercial, né? Então, essas são as expectativas. Eu acho que as empresas se prepararam. Nós tivemos muita dificuldade. Eu, quando comecei lá em 95, tu falava em importação, parecia que tu estava falando grego, tá? E tu chegava no gerente do banco que precisava uma carta de crédito, ninguém te dava força para nada, ninguém sabia te dar a informação correta, o sistema era todo operacional e não era digitalizado. Então, tudo isso foi um complicador. E a partir de 97, então, houve assim, a tecnologia através da digitalização das coisas, e aí facilitou todas essas questões para praticidade. Então, isso nós evoluímos, as empresas evoluíram com seus processos de qualidade, a melhoria da capacidade de produção, os investimentos em equipamentos, que aí nos dá a oportunidade de trazer equipamentos de fora com preços competitivos. E tudo isso agrega valor, agrega melhorias, porque nós exportar um produto que está pronto, nós agregamos valores, nós crescemos, damos serviços, temos mão de obra, e esta é a evolução das coisas por si só. Eu acho que o mercado interno, quais são as influências? A empresa que exporta é uma empresa notoriamente no mercado, obrigatoriamente tem que mudar a cultura, tem alguns benefícios fiscais, através da exportação, que exportar hoje... Quais os impostos? Se paga somente 2 impostos, né? Que o imposto de renda e a contribuição social. Os demais, além de tu ficar com os créditos, né? Isso é uma coisa importante também, tu ter isso. E também a importação também tem os seus incentivos e suas vantagens, né? Então, eu importo, mas eu tenho alguns benefícios tributários. Posso fazer a compensação de alguns tributos que eu tenho aqui, que se trata de uma moeda podre, que eu não consigo aproveitar. Então, eu trabalhando no mercado interno, no mercado interno e mercado externo, eu consigo fazer essa compensação. E para quem exporta, para não correr risco de câmbio, sempre há um equilíbrio entre importação e exportação. Então, esse é o sentido. Eu acho que nós melhoramos muito. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas hoje a evolução das coisas, né, Grazi, ela é uma coisa impressionante. A gente que se fala, se é possível ir para a China sem falar inglês, né? Qualquer coisa no mundo é possível, né? Então, é assim, né? Essa é a evolução, né? Tu sempre me criticou por isso. Nelson, você brincava, como é que tu foi para a China se tu não fala inglês? Bom, quem tem boca vai a Roma, né, Graça? Essas são as dificuldades. Então, são paradigmas que a gente tem que se superar. Que a gente vai quebrando, né? Para o pessoal que está assistindo, né? Eu e o Nelson já trabalhamos junto nessa questão aí do Mercosul há um tempo atrás, então já nos conhecemos. E é engraçado porque eu lembro quando tu começou a parte ao contrário de trazer os produtos da China, isso é interessante para o pessoal saber também, né? Hoje em dia, até o Nelson é um desbravador aí dos mercados aí, porque essa aí foi boa, Nelson, realmente, como é que tu não fala inglês e tá na China, né? Aí, eis quem pensa que o Nelson fala mandarim, né? Eu acho que até hoje tem esse negócio aí.
Com certeza, com certeza. Mas é assim, eu lá em 95, quando eu comecei, eu fui para Buenos Aires, sem nunca ter andado de avião, sem nunca não falar uma palavra em castelhano, essas coisas todas. E aí, claro, tem que romper. Eu acho que o empreendedor é isso. Empreender é a arte de buscar o desconhecido. Então, porque se a gente já conhece, não tem graça. Tem que buscar oportunidades. Eu sempre fui assim e sempre querendo mais e mais e mais. Então, estamos aí no mercado, estamos muito tranquilos. Hoje, 99% das minhas operações é exportação, estão concentradas bastante em exportação no mercado. Temos grandes perspectivas para 2022. Eu acho que o mercado se acomoda um pouquinho. É até bom que se acomode, porque para não haver maiores problemas e maiores dificuldades de entrega de matéria-prima, essas coisas todas que a gente já passou aí nos últimos 18 meses, né, das dificuldades. Mas é isso, Grazi, eu acho que é isso. Importação, exportação é isso. Também esse segmento, Grazi, emprega milhares de pessoas no país. Então, hoje, por exemplo, o pessoal do transporte, o pessoal de despachantes aduaneiros, o próprio pessoal que trabalha no sistema financeiro, as pessoas que trabalham dentro das empresas, gerente de exportação, supervisor de exportação, pessoal que trabalha na questão de departamento financeiro interno das empresas, já tem que se evoluir um pouquinho mais, que não vai receber reais, vai receber dólares, ou vai receber euros, outras moedas internacionais, tem essas questões todas aí. E uma gama de trabalho infindável por todos os setores aí. Eu sou um defensor ferrenho dessa questão do mercado internacional. É muitas oportunidades que se tem. E hoje tem uma facilidade incrível, incrível. A gente faz coisas que você não consegue imaginar. Eu, em 5 minutos, se você me dá a NCM do produto, eu te dou os 4 países do Mercosul, quantos eles estão pagando, quais são os clientes, o volume importado. Isso é possível se fazer em 5 minutos. Basta que você me dá a NCM do produto. Antigamente não tinha isso, não tinha nem essa acessibilidade de internet que você tinha que pegar uma pasta, chegar, pesquisar em páginas amarelas. Eu acho que você não chegou a conhecer páginas amarelas. Hoje não, você vai no Google aí, hoje digita e tal. Então se faz tudo eletronicamente hoje. Você faz uma pesquisa e uma análise de mercado em questão de minutos. Então se faz a pesquisa. Quais são os clientes que estão importando em determinados países, que preço que estão pagando, da onde, qual é a procedência, se é China, se é Brasil. Dá para fazer pesquisa individualizada por empresa. Então, quando eu saio para visitar um cliente, por exemplo, no exterior, eu já saio com todos, embora não conhecendo a empresa, não sei quem é o comprador, não sei nem aonde ela está, vou buscar num determinado endereço, mas eu já vou sabendo que aquela empresa importa X toneladas de materiais, que está trazendo de tais países. Então, imagina tudo isso na tua mão hoje. É uma coisa impressionante o que a tecnologia nos faz. Tem um custo mensal? Tem, mas o resultado disso tudo se paga, se desenvolve e, por si só, é fantástico. Isso é uma coisa impressionante, esse tipo de trabalho que a gente pode fazer eletronicamente. E a grande maioria das pessoas não sabe disso. Então, você não sabe que você pode pesquisar o mercado externo de dentro de casa. Aí, quando você vai visitar lá no exterior, pega uma passagem, vai para o exterior, você já chega no cliente já sabendo quanto ele está pagando, aonde ele está trazendo, ver se você tem competitividade, se não tem, e assim por diante. Isso foi bem interessante tu comentar, Nelson, porque é uma coisa que o pessoal hoje tem bem mais informação, como tu está dizendo agora, né? Bem mais informação do que a gente tinha uma vez, que tinha que ficava ali pesquisando, tu era obrigada a sair de casa para poder achar alguma coisa. E isso também é uma dica para o pessoal que está começando aí na área de mercado internacional, que já saia com essa preparação, porque ambos os lados, comprador e vendedor, já estão com essas expertise, porque hoje a informação é muito vasta, mas também tem que saber o que fazer com ela, né, Nelson? E dizendo essa questão aí de saber o que fazer com ela, eu vou deixar o teu contato nos comentários desse vídeo, para que o pessoal possa trocar uma ideia aí, né, que tu tem bastante tempo de mercado, o que tu pode... E eu queria que tu comentasse também o que tu pode estar auxiliando o pessoal que está nos assistindo aí em relação à tua consultoria, o que as pessoas podem buscar, né, te procurar aí para poder estarem auxiliando aí no mercado internacional.
Eu até 2016 eu tinha alguns contratos aí de consultoria da parte tributária, que eu também fazia a parte tributária, porque tu trabalhar no mercado internacional você tem que dominar essa questão da parte tributária da importação e da exportação. Eu tinha alguns contratos aí de atender algumas empresas. Depois isso foi ficando para trás, tá? Meu tempo não é muito, né? Mas a gente pode ajudar sem problema nenhum, Grazi. A gente pode colaborar com as pessoas, principalmente essas pessoas jovens aí, que às vezes estão buscando uma oportunidade de trabalho, né? Dizer que o setor internacional tem uma vasta gama de oportunidades aí para quem quiser começar. Requer um pouquinho de dedicação, mas isso é normal em qualquer profissão, né? Essas questões aí também, por exemplo, da orientação, de busca de mercados, de clientes e coisas, a gente faz aqui sem maiores problemas. São coisas rápidas, né, Grazi? Hoje são coisas assim bastante bem mais rápido fazer aqui do que pesquisar em páginas amarelas, né? Nelson, eu queria te agradecer o nosso bate-papo e deixar para o pessoal, deixe nos comentários aí desse vídeo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem algum tema, eu vou incomodar o Nelson novamente aí para que a gente possa fazer de repente, um bate-papo de um assunto mais específico, né? Era uma ideia geral de mercado, eu queria te agradecer muito por estar participando aqui do canal. Grazi, é uma oportunidade imensa. Na verdade, eu que agradeço de poder participar contigo, fazer essa conversa, esse bate-papo aí sobre importação e exportação, mercado internacional. E é isso. Desejar a todas as pessoas sucesso aí nas suas carreiras e que se dedique, de repente, possa vir a trabalhar no mercado internacional. Veja bem que ele continua defendendo as oportunidades aí de mercado. Tá bem, estou à disposição aí, tranquilo? Tá? Estamos aí para o que der e vier. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Então tá bom. Muito obrigada, Nelson. Tchau, pessoal do canal.